Bom, gente, eu sei que provavelmente vocês vão ficar um pouco chateados comigo hoje, mas eu não vou conseguir me filmar enquanto eu gravo esse áudio, então peço perdão desde já, mas vamos lá. Bom, eu vou hoje pintar aqui esse desenho de Pokémon que eu já tinha feito na semana passada. E aí eu comecei aqui pintando com a ferramenta Preencher do Balde, que eu vivo falando aqui que eu não consigo pintar com essa ferramenta e vocês sempre comentam aqui embaixo que é só arrastar pra fora que devagarinho você consegue preencher, mas eu não consegui, gente. Sério, eu já tentei isso várias vezes e não vai. Mesmo assim fica essa bordinha branca ao redor do desenho. Ele não preenche corretamente, então mesmo preenchendo na mesma camada que tá Line Art, ainda assim não vai. Então isso é uma coisa que eu tenho ainda a reclamar do Infinity Painter, embora esse aplicativo seja muito bom para desenhar. Bom, eu sempre recomendo que vocês escureçam um pouquinho a tela para não prejudicar a visão de vocês. E eu tô usando aqui essa ferramenta para conseguir fazer um tipo de degradê que eu quis deixar aqui de fundo dessa ilustração. E aí, depois que eu escolhi essa corzinha que eu deixei no fundo, eu voltei a preencher aqui os meus pokémons com a tinta. Eu tô pintando de cabeça, então essas cores que eu tô usando aqui são cores que eu tirei da minha cabeça a referência, porque eu não queria ir olhar imagens desses pokémons na internet, eu queria fazer algo meio mais solto mesmo. Então eu fui pintando conforme eu desenhava, ou melhor, eu fui pintando conforme eu lembrava de como eles eram. Vocês estão vendo aqui mais uma tentativa minha de usar a ferramenta de preenchimento e falhando de novo para pintar a Beautifly, mas seguimos em frente. Então, como eu estava dizendo, eu usei as cores que eu me lembrava. E aí, para desenhar a minha pele, eu tive um pouquinho mais de trabalho. A minha pele, porque esse desenho, essa ilustração, era para ser eu. Era não, é. É pra ser eu, porque esse é o meu time dos sonhos. Se você também é fã de Pokémon, deixa aqui embaixo qual é o seu time dos sonhos, tá? Quais são os seus 6 Pokémons que você usaria pra chegar na final da Elite dos 4. Pode ser Pokémons de regiões diferentes, não tem problema. Aqui a gente tá livre, leve e solto. Bom, eu fui preenchendo aqui o desenho com a ferramenta de preenchimento e depois usando o lápis, no caso a caneta, essa soft pen, para fazer as bordas, porque se eu ficasse pintando do zero ia dar um pouco mais de trabalho. Então eu usava a ferramenta de preenchimento e depois voltava para preencher as bordas para ficar bonitinho. Não é como se o desenho ficasse ruim, sabe? Se você coloca o desenho vendo de longe entre aspas, do tamanho normal dele, você não vai ver que tá essas bordinhas brancas, você só vai conseguir enxergar isso se você ampliar. Mas, por exemplo, se você for imprimir, vai ficar esquisito, provavelmente vai ficar uma falha. Ou se você precisar fazer algum trabalho mais profissional mesmo, vai acabar ficando falha. Então, eu recomendo o aplicativo Infinity Painter se você vai fazer ilustrações pessoais ou se você faz commission. Se você só quer desenhar, quer começar a aprender a ilustrar no digital, então aí eu recomendo esse aplicativo Infinity Painter. Mas se você for fazer trabalhos mais profissionais, trabalhos que demandem, por exemplo, muitas camadas, eu sei que tem ilustradores que fazem desenhos com mais de 100, 150 camadas. Então, eu não recomendo que você use este aplicativo. O Infinity Painter é um aplicativo muito bom para desenhar, só que eu não acho que ele seja um aplicativo recomendado para trabalhos tão pesados. Para isso, eu acho que a gente tem, sei lá, o Clip Studio ou o Photoshop, que são aplicativos mais robustos. Mas o Infinity Painter é um aplicativo muito bom para você começar no digital. Ou também, se você quiser fazer desenhos que não sejam para trabalhos muito pesados, também serve. Bom, eu tô aqui colorindo o meu Ninetales, que é um dos meus pokémons de fogo favorito, e também o Ambipom, eu não sei exatamente a pronúncia, porque cada episódio pronuncia de um jeito diferente. Mas eu sabia que a corzinha dele era roxa, mas eu tive um pouquinho de dificuldade para conseguir encontrar o tom certo. Eu deixei esse vídeo acelerado na pintura porque eu não tinha muito o que comentar aqui com vocês. Nessa parte de pintura, basicamente vocês vão usar a ferramenta de preenchimento e uma caneta para cobrir as bordas que vai acabar ficando sem querer. Bom, além da pintura, o que eu faço logo em seguida é criar uma camada sobre
em cima, né, no caso das cores, e colocar a camada como multiplicar. Por quê? Porque eu vou fazer agora as sombras. Eu sempre faço meus desenhos dessa forma, né? É a maneira mais básica que eu uso para colorir. Eu uso as cores primeiro, eu pinto tudo, depois eu faço a sombra e depois eu faço alguns raios de luz. Mas como eu não sou professor de ilustração, eu não estou aqui cagando regra, nem dizendo o que vocês devem ou não devem fazer. Eu estou só compartilhando como eu faço meus desenhos, então eu não tenho muita noção de luz e sombra, é uma coisa que eu já estudei no meu curso, mas eu acho um pouco confuso, tanto para explicar quanto para fazer no desenho. Eu acho meio confuso esse lance de a luz vem daqui, então faz sombra aqui, às vezes a sombra muda, eu não sei. Então eu vou no olhômetro mesmo, a base do que eu acho, aonde eu acho que a sombra iria ficar, e aí eu vou pintando. No caso, eu coloco a camada como multiplicar e eu escolho a própria cor que já está ali. Eu não... Tem gente que quando vai fazer a sombra, escolhe uma cor um pouco mais escura. Quando eu vou pintar, como eu já coloquei a camada nessa opção de multiplicar, automaticamente a cor ela vai ficar um pouco diferente. Então eu já escolho a cor base que está ali na ilustração. Eu não escureço a cor, a não ser que eu realmente precise muito escurecer um pouco. Mas caso contrário, eu já aproveito a cor que está na camada de baixo, na camada de base, e aí a cor escurece automaticamente porque eu estou usando a camada de multiplicar. Usando ela como no modo multiplicar. Eu não sei exatamente como explicar. Bom, e eu fui colocando aqui, preenchendo a ilustração conforme eu acreditava que precisava de sombra. Então vocês podem fazer a mesma coisa. Quando forem desenhar, vão utilizando aí a imaginação de vocês, aonde vocês acham que vai precisar de mais sombra, vocês fazem um pouco de sombra. Bom, a gente tem aqui essa ferramenta, onde tem essa mãozinha no Infinity Painter, e você pode usar ela como um blender. Eu deixei aqui essas opções de borrar, puxar e fluxo já na forma que eu utilizo, e a amostra de camadas inferiores eu deixo desativada. Por quê? Porque assim eu começo a usar essa ferramenta como um blender, como um esfumaçador. A sombra vai ficando esfumaçada. Eu gosto de utilizar essa ferramenta desse jeito, ou melhor, eu gosto de fazer sombra dessa maneira porque eu acho que fica mais bonito. Eu não gosto que a sombra fique muito demarcada, muito dura. Eu prefiro que ela fique assim mais esfumaçada. Nos outros aplicativos é um pouco mais fácil fazer isso. Ou melhor, eu demorei, né, para aprender a fazer isso neste aplicativo aqui, Infinity Painter, porque eu achava que precisava de um pincel específico para isso. Mas na verdade, naquela mãozinha ali que tem um dedinho ali em cima, você consegue fazer isso. Só precisa aprender a configurar, porque eu demorei um pouquinho para conseguir fazer esse degradê aqui nas sombras, mas depois que eu consegui, foi tudo tranquilo. E eu gostei bastante dessa ferramenta, porque eu não gosto da sombra dura. Dependendo do lugar onde você vai colocar a sombra ali, às vezes é necessário deixar a sombra um pouco mais dura na ilustração. Mas eu, sempre que posso, eu prefiro fazer a sombra mais esfumaçada, porque eu acho que fica mais legal do meu ponto de vista. Eu não gosto da sombra dura, é isso. Bom, logo em seguida eu crio uma camada em cima da camada de multiplicar, e essa camada nova eu coloco na opção tela aqui no Infinity Painter. Em outros aplicativos eu uso outras opções de camadas para raio de luz. Mas aqui, raio de luz, eu tô empolgado com Pokémon e tô usando o nome dos ataques, mas vocês entenderam, para fazer esses feixes de luz aqui na ilustração, eu faço umas luzes bem fininhas. Eu vou criando esses risquinhos ao redor de onde eu acho que vai batendo mais luz. Às vezes a luz fica um pouquinho sob a sombra, então, de novo, é um lance que vocês precisam pesquisar, estudar, mas eu vou no olhômetro porque, né, eu não estou fazendo ilustração profissional para ninguém, então eu vou fazendo conforme eu acho que vai ficando legal, e eu gosto do jeito que eu tô aqui usando a luz e sombra. Óbvio que eu vou continuar estudando mais para depois trazer mais informações para o canal, mas por enquanto eu tô fazendo desse jeito e tá ficando ok.
eu faço a sombra não, eu faço sempre a luz mais fininha do que a sombra. E a luz eu não uso depois o esfumaçador, essa opção de blender. Eu deixo a luz assim mais durinha, entre aspas. Então, como ela é mais fina, fica só um risquinho, eu prefiro que fique assim. Daí depois eu criei aqui mais uma camada de clarear, não foi uma camada modo tela, usei clarear porque eu comecei a fazer essas bolhas, porque eu achei que ficava mais bonitinho. Eu queria dar um efeito ali de fundo e eu achei que essas bolinhas iam ficar parecendo aqueles campeonatos que tinha antigamente, saudades inclusive, não tem mais campeonatos em Pokémon, agora é só batalha de ginásio. Quem amou? Ninguém. E aí eu fui fazendo essas bolinhas e depois eu criei mais uma camada de novo com a opção clarear e usei o brush de pulverizador, um pulverizador que faz luz. Então eu criei mais bolhas usando essa ferramenta e aí ficou assim, eu fui enchendo de bolinhas brilhantes e ficou bem Pokémon, eu diria. Eu gostei bastante de como ficou o resultado final. Depois eu sempre costumo criar uma camada em cima de tudo e colocar na opção multiplicar e diminuir a opacidade, porque dá esse efeitozinho de uma sombra meio roxinha em cima de tudo. Eu sempre costumo fazer isso com meus desenhos, porque eu acho que dá um toquezinho especial. Então, vão testando, vocês precisam testar essas opções que tem aqui no Infinity Painter, mas basicamente é assim que eu faço para pintar as minhas ilustrações neste aplicativo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.